Olá, graça e paz. Estamos aqui para o nosso 49º encontro no versículo do dia e trago para a leitura no dia de hoje 2 de Coríntios capítulo 7, versículo 10. E a palavra diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Iniciamos o versículo do dia na certeza que a tristeza provocada por Deus tem um propósito, dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e, ao término, oração. Sejam muito bem-vindos. Você que chegou agora é a primeira vez, nos ajude com a divulgação deste trabalho. Mas como, irmão? Se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, vai lá embaixo, já garanto o like para não se esquecer ao término do vídeo. É gratuito, é bênção pura. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, porque a tristeza, segundo Deus, dor instigada pelo Espírito Santo por causa do mal feito, opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende. Significa que essa ação nunca será lamentada, mas a tristeza do mundo opera a morte. Isso fala de uma tristeza que é simplesmente remorso, com frequência desespero. A partir de agora, meu irmão, minha irmã, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. O sofrimento por nossos pecados pode resultar em mudanças de comportamento. Muitas pessoas sentem tristeza apenas pelos efeitos de seus pecados ou por terem sido surpreendidas pecando. Este é o sofrimento sem arrependimento. Compare o remorso e o arrependimento de Pedro com a amargura e o ato suicida de Judas. Ambos negaram a Cristo. Um se arrependeu e foi restaurado à fé e ao serviço. O outro tirou a própria vida. Vamos lá para angariar conhecimento no dia de hoje. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A tristeza que é usada por Deus produz reflexão e desejo de mudança, o que resultará em frutos saudáveis e harmonia na vida da pessoa. É uma tristeza acompanhada do movimento de reconhecer erros e reavaliar atitudes, e que não cai nos extremos da autopiedade ou no seu oposto, a culpa doentia. Em várias ocasiões podemos estar vivendo de forma alienada, descuidada, talvez coniventes com os erros, ou exageradamente dependentes de pessoas e líderes, iludidos por visões e falsidades ou por certa euforia e hiperatividade. Quando então sofremos uma sacudida e percebemos nossa realidade. Quando vier essa frustração, estaremos em boas condições para perceber o que pode nos corrigir e sanar. Num primeiro momento, podemos ficar confusos ou irritados. Se formos sábios, acolheremos o conselho do Espírito e assim caminharemos para viver a realidade de forma saudável. E com a percepção de ter havido uma intervenção divina, reforça-se a esperança, a certeza de que Deus nos levará a uma saída. Outro ponto importante: a tristeza do mundo produz morte. Já a tristeza que não é usada por Deus não leva a esta avaliação. Deixa a pessoa andando em círculos, apenas repetindo o mesmo discurso, de vítima ou de responsável por todo o mal que há no mundo, sendo que nem uma coisa nem outra é verdade. Trata-se de uma postura repetitiva e estéril e, por isso, doentia, que impede o crescimento espiritual e é um forte indicativo de bloqueios emocionais. A ausência de esperança é um dos sintomas
que mais se destacam nas depressões profundas. Por isso, é recomendável que essa falta de expectativas positivas na vida seja primeiro investigada com possível alteração da saúde mental, em vez de logo ser considerada como uma crise de fé. Um tratamento psicológico ou médico pode ajudar ao retomar o caminho da edificação e do equilíbrio. Voltando ainda ao tema importante no dia de hoje, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Parece que eles não foram prejudicados por ele em nada. A tristeza deles foi apenas temporária. Ela se transformou em alegria, uma alegria duradoura. O antecedente do verdadeiro arrependimento é a tristeza santa. Ela opera o arrependimento. Não é o arrependimento em si, mas uma boa preparação para o arrependimento. Em algum sentido, a causa que produz o arrependimento. O transgressor teve um grande pesar. Ele estava em perigo de ser tragado por angústias profundas. E a sociedade estava grandemente angustiada, sendo que anteriormente estava orgulhosa. E essa angústia deles era segundo Deus, como está no original. Isto é, estava de acordo com a vontade de Deus. Inclinava-se para a glória de Deus e foi preparada pelo Espírito de Deus. Existe uma grande diferença entre essa tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. A tristeza piedosa produz arrependimento e a transformação, culminando em salvação. Mas a tristeza do mundo produz a morte. As angústias dos homens mundanos pelas coisas mundanas produzirão cabelos brancos mais cedo para a sepultura. Uma angústia dessas causada pelo pecado, assim como a de Judas, terá consequências fatais, como a dele teve, a qual produziu a morte. O arrependimento será tratado com a salvação. Os verdadeiros penitentes nunca se arrependerão de terem se arrependido, nem qualquer coisa que os conduziu a isso. A humilhação e a tristeza santa são provenientes necessárias para o arrependimento e ambas são de Deus, o doador de toda a graça. Olha só, meu irmão, minha irmã. Dentro do estudo de hoje, eu gostaria de destacar aqui uma pesquisa que eu fiz, que é muito importante para as nossas vidas. Tristeza, segundo Deus, trata-se da convicção de ter cometido pecado contra Deus. Quando for seguida de arrependimento e confissão, possibilita a salvação com pleno perdão. Tristeza do mundo é o desânimo que provoca desarranjo mental, decepção profunda que pode resultar no suicídio ou morte, em contraste com a salvação. Amém? E eu finalizo o estudo no dia de hoje com esta mensagem para a sua vida. O verdadeiro arrependimento é obra do Espírito de Deus, não do mundo. O arrependimento é uma flor seleta que não brota no jardim da natureza humana. A pérola se forma naturalmente no interior da ostra, mas o arrependimento nunca se manifesta nos pecadores, se a graça de Deus não agir neles. Se você tem uma partícula de verdadeiro ódio para com o pecado, foi Deus quem lhe deu esse sentimento, pois os abrolhos da natureza humana nunca produziram um único figo. O que é nascido da carne é carne. João 3, versículo 6. O verdadeiro arrependimento tem uma referência específica para com o Salvador. Quando nos arrependemos do pecado, precisamos ter um olho no pecado e outro na cruz. Será melhor ainda fixarmos ambos os olhos em Cristo e enxergarmos nossas transgressões tão somente à luz do amor dele. A verdadeira tristeza para com o pecado é eminentemente prática. Ninguém pode dizer que odeia o pecado se vive no pecado. O arrependimento nos faz ver a malignidade do pecado não somente por algo teórico, mas também como algo experimental, assim como uma criança queimada odeia o fogo.
O verdadeiro lamento pelo pecado nos tornará muito zelosos em relação à nossa língua, para que não falemos palavras impróprias. Precisamos vigiar nossas ações para não causarmos ofensas e terminarmos o dia com dolorosas confissões de nossos erros. A cada manhã devemos nos levantar com orações para que Deus nos sustente naquele dia, a fim de que não pequemos contra Ele. O arrependimento sincero é contínuo. Os crentes se arrependem até ao dia de sua morte. Sua tristeza pelo pecado não é interminente. Todas as outras tristezas se rendem ao tempo, mas esta bendita tristeza cresce juntamente com o nosso crescimento espiritual. Ela é tanto doce quanto amarga, mas agradecermos a Deus por sermos permitidos desfrutar deste arrependimento e sofrimento até entrarmos em nosso descanso eterno. A minha oração no dia de hoje é para que aprendamos a distinguir as tristezas que atingem as nossas almas, despreocupando-nos com as que são produzidas pelo mundo, porque são passageiras e não se comparam com a glória que nos há de ser revelada na eternidade, e focados nas que são geradas pelo Senhor, porque tem intuito de nos garantir a vida eterna. Recebas as palavras semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, entramos na sua presença através do Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos a não vivermos movidos pelos nossos sentimentos, que são tão passageiros e vulneráveis, porque em breve tudo isso passará e seremos consolados por Ti, se nos atentarmos para as tristezas que o Teu Espírito ministra aos nossos corações, com o objetivo que nos conduzir a um arrependimento, confissão e perdão de pecados, sem os quais não há salvação. Oramos e, desde já, agradecemos em nome de Jesus pela libertação, pela cura, pela restauração de nossas famílias, de nossos filhos, de nossos cônjuges, parentes queridos, sobre nós, Pai. Tudo que está em oculto seja revelado no altar da graça. Toda honra e toda glória é dada a Ti, Jesus, pois a cruz nos libertou. Louvado seja o Seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, o seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda, compartilhe, que Deus nos abençoe.